No livro de Gênesis, capítulo 24, e nós vamos ler 14 versículos. Gênesis 24, de 1 a 14. A mensagem desta noite, diga assim comigo: dependência de Deus. Novamente, dependência de Deus. Diz assim as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 24, de 1 a 14. Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Diga, abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. E o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da casa da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse juramento. Somente não faça lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber a teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizesses beneficência a meu Senhor. Pai, nós te damos graça, porque todos nós estamos na dependência do Senhor. Deus, nós aceitamos o seu cuidado. Você pode dizer isso, irmão? Eu aceito, Senhor, o seu cuidado. Diga isso com fé: Senhor, eu aceito o seu cuidado. Em toda a área da minha vida, eu aceito o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se um pouquinho. Eu queria nesta noite, irmãos, falar ao seu coração algo que Deus falou ao meu quando eu estava em casa. Eu estava ligado com o Senhor quando Deus mandou eu falar dessa questão
da vitória desse homem, que aqui não diz o nome dele, mas nós sabemos que é Eliezer. Lá em Gênesis 15, versículo 2, fala desse mordomo fiel que cuidava de toda a casa de Abraão. Era o Damasceno Eliezer, ou Eliezer. E esse homem, ele era como um filho para Abraão. Abraão confiava nesse homem como se estivesse confiando num filho, numa esposa. E ele tinha esse homem em grande estima. E ele acompanhou Abraão em toda a sua trajetória, viu o desempenho de fé daquele homem. E Abraão, já velho, na sua caminhada já tinha sido provada a questão do amor a Deus sobre todas as coisas. E a sua esposa havia falecido, e ele tinha que dar um destino à vida de seu filho. Por mais que Deus estava ali abençoando, porque chegou um ponto da vida de Abraão que ele estava abençoado em todos os sentidos. Vida financeira, agricultura, animais, empregados, bens. Quando diz fazenda, significa que ele tinha muitos bens. E Abraão estava já num momento que ele sentiu que estava prestes a ser o fim da sua carreira. Ele não viu a multidão que Deus prometeu, mas ele confiava que a multidão estava na vida de Isaac, porque ele teve aquele filho na sua velhice. E o tamanho do mistério que Deus tem na tua vida, o tamanho da promessa que Deus tem na tua vida, começa através de um pequeno gesto. E como Isaac nasceu de um milagre, Abraão acreditou que o Deus que fez aquele filho nascer de um milagre, ele tinha condições e capacidade e poder para fazer o que ele tinha prometido acontecer. E Abraão, querido, preocupado, ele dependia de Deus. Ele sabia, pastora Cláudia, que tudo que estava acontecendo na vida dele era porque ele dependia de Deus. Desde que Deus tirou ele lá da terra dos seus pais, da sua parentela, ele dependia de Deus. Foi Deus que fez prosperar, porque uma coisa é certa: se você anda debaixo da direção de Deus, Deus vai te fazer prosperar. Se você anda na voz, seguindo a voz de Deus, se você está fazendo aquilo que Deus determinou para você fazer, você vai prosperar. Quem crê nisso, diga amém. O sucesso de um homem, o sucesso de uma mulher está em fazer o que Deus manda. Se você faz o que Deus manda, se você está na dependência de Deus, se você está na dependência de Deus, o teu problema é de Deus, a tua causa é de Deus, a tua família é de Deus, tudo que você faz ou que pertence a Deus. Amém, irmão? E Abraão vivia nesse ritmo, na dependência de Deus. Só que chegou o presbítero Gedeão um momento crítico. As moças, o filho dele estava crescendo, estava um jovem bonito, e ele precisava, diaconisa Lúcia, arrumar uma esposa para ele. As moças já estavam se casando, os moços também, mas entenda uma coisa, irmãos: os meus filhos e os seus filhos não podem casar com qualquer mulher. Aquele que serve a Jesus, ele não pode ter qualquer esposa. Não pode, eu não posso casar com uma jovem só porque ele é da minha igreja, só porque ele é cristão. Quantos casamentos acontecem com pessoas da mesma igreja e acontece o quê? Não vive nem um ano junto. O casamento tem que ser dirigido por Deus. Deus dirige o meu coração. Deus dirige a minha vida. E ele, preocupado com aquilo, com medo de seu filho se envolver com as mulheres cananeias da terra onde ele estava, ele pensou assim: não, eu vou buscar lá da onde eu saí. A esposa do meu filho está lá na terra de onde eu saí, no meio da minha parentela. Eu não posso voltar para lá e nem meu filho, mas a bênção dele está lá. E ele chamou Eliezer, ou Eliezer, e o fez jurar diante de Deus de que ele não pegaria nenhuma moça, porque entende o seguinte, irmãos, era uma missão muito difícil. Era como você caçar uma agulha no meio do mar. É como você tentar encontrar um grão de areia no meio de uma multidão de areia. Era impossível. Era impossível, missionário Maria José. Não tinha como. Era você ir para um outro país para escolher, para pegar uma esposa, e que não fosse qualquer esposa daquele país.
alguém da parentela que ele não conhecia mais. Ele nem sabia se tinha moça para casar. Poderia ter acontecido das moças, pastora Carminha, ter casado. E essa era uma missão. E ele falou assim, mas antes de jurar, Eliezer falou assim, mas, meu senhor, e se a moça não quiser vir? Eu vou levar o seu filho para lá? Ele falou, não. Você não vai voltar com Isaac para lá. Você não vai fazer com que o meu filho torne aquela terra que Deus me tirou. Por quê? Porque, entende uma coisa, se Deus te tirou lá de Minas, não é para você voltar para lá. Se Deus te fez deslocar de longe para algum lugar, Deus não vai fazer com que você volte para lá. Nós não fazemos como caranguejo andando para trás. Deus vai sempre fazer você avançar. O passado, querido, é a escada que você usou para chegar até onde você está. Amém, irmão? O que você passou, se você sofreu, se você passou fome lá atrás, querido, hoje você não passa mais. Tem gente que está vivendo hoje com a vida do passado. Não consegue ser feliz por causa do problema do passado, mas Deus já mudou a tua realidade e você não percebeu. Você mora numa casa bonita, você não mora mais numa casa feia. Você mora numa casa digna, você tem uma família digna, você já não tem mais aquela família antiga. E Abraão estava certo. Se Deus me tirou de lá, porque lá não era bom para mim. Você pode entender isso, irmão? Se Deus te deslocou lá de Minas, lá da Paraíba, lá de outros lugares, para você vir para esta localidade, é porque lá não era bom para você. Você está no lugar onde Deus te colocou. Você pode adorar a Deus por isso, irmão? Tem gente que não é feliz, tem gente que não se agrada. Deus te dá presente, Deus abre porta, Deus mora contigo, Deus te coloca no melhor e você não está feliz com isso? Passa a agradecer para aquilo que você tem. Passa a agradecer a casa que Deus te deu, o carro que Deus te deu, a família que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Abraão entendia isso. Eu estou feliz porque eu vivo na dependência de Deus. Você podia até não ter conhecido Deus quando você nasceu, quando você cresceu, quando você teve a tua juventude, mas hoje você conhece Deus e você entende que você depende de Deus. Quantos que dependem de Deus aqui? Eu dependo de Deus, você vai dizer isso? Eu dependo de Deus. E Abraão falou assim, como eu estou nessa bênção, eu não quero que meu filho volte, mas eu entendo que Deus tem algo de lá para o meu filho. E ele mandou Eliezer e ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa, Deus me tirou da terra do meu pai, Deus tirou do meio dos meus parentes, que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se Deus quer mover com alguém, dentro da família não dá. Sabe quando que Deus ensina a gente? Longe da família. Melhor forma de educar filho, longe da família. Porque a sogra quer dar opinião, a mãe quer dar opinião, a avó quer dar opinião, a tia quer dar opinião e fica tudo embolado. Quando eu me casei, eu e a pastora, nós fomos morar no Rio de Janeiro, tivemos lá o Davi sozinho lá, foi uma luta, a gente não sabia direito, mas foi a melhor coisa que nós fizemos, sem a influência de ninguém. Porque entende uma coisa, quando você está aprendendo a andar, pode ter alguém que te ensine a andar errado. Mas depois que você aprende, você não esquece mais. Você tem a tua independência. E Abraão estava ali, Deus, o Senhor me chamou numa certa altura da minha vida, hoje eu estou velho, mas eu ainda dependo do Senhor. Eu tenho dinheiro, tenho que comprar, tenho melhor de comer, mas eu dependo do Senhor. Irmão, você é lindo, mas fique tranquilo, Eliezer. O meu Deus, o Deus do céu e Deus da terra, vai enviar um anjo. Ele vai antes de você. Irmãos, eu quero profetizar que nessa noite, toda situação que você tiver para resolver, Deus já mandou um anjo na frente para resolver. Vamos querer isso, irmão? Deus já mandou um anjo lá naquela Kombi. Deus já mandou um anjo lá na tua casa. Deus já mandou um anjo. Irmãos, o anjo não precisa de ônibus, o anjo não precisa de avião, ele tem casa. Deus está indo lá em Minas para resolver aquela situação. Porque ele é Deus. Abraão falou assim, olha, o anjo do Senhor já foi adiante, pode ir. Agora entenda uma coisa, se a moça não quiser vir, porque, querido, era uma loucura ele falar para a moça, era uma loucura ele falar para a
sua filha sair com uma pessoa que você não conhece? Porque passaram muitos anos, querido. Já não conheciam, sabiam de Abraão, mas não tinham mais convívio com Abraão. Se aquela moça não quiser vir no teu juramento, você não vai pegar mulher dessa terra para o meu filho. Eu quero o melhor para o meu filho. Quantos querem o melhor para o seu filho? Então diga assim: eu quero o melhor de Deus para o meu filho. E eu quero que o meu filho seja o melhor de Deus para as esposas dele. Em nome de Jesus. Entenda, querido, que naquele momento o moço foi. E a viagem seguiu-se, pastor. E eu fico pensando, como é que estava a cabeça de Eliezer? Como é que estava a cabeça daquele servo? Estava na mão dele, irmã Sônia, o destino da continuidade da bênção. Estava na mão dele, ele falou: o que eu vou fazer? E aquilo, passa a mulher bonita daqui, passa a mulher bonita dali, passa a moça de cá, passa a moça. Não era uma, duas, mas eram milhares de moças. Como é que eu vou descobrir a moça certa? Ele parou perto de uma fonte, fez os camelos sentarem, e ele fez uma oração. Senhor, e eu acredito assim, irmão, eu creio que o meu Senhor depende do Senhor, e Ele me deu uma incumbência difícil, está superior a mim, eu tenho uma responsabilidade na minha mão, mas Ele depende do Senhor e eu também dependo do Senhor. Eu não quero escolher. Olha aqui, eu abro mão do meu direito de escolher. Eu não quero escolher a moça que vai ser a mulher do meu Senhor. Eu quero que o Senhor escolha. O Senhor sabe no meio dessa multidão de moça que vem para pegar água, o Senhor sabe quem que é ela. O Senhor sabe qual que é o ideal. Eu só peço um sinal, irmãos, é importante, irmão. Quem depende de Deus tem que esperar sinal de Deus. Quem depende de Deus não pode fazer qualquer coisa, não pode agir pelo impulso, não pode agir pelo momento, tem que esperar e observar, porque, irmãos, Deus responde. E ele ficou ali, olhando, e fez uma oração: Senhor, a moça que for, eu vou pedir para ela parar, me dar água, já com o cântaro já levando, eu vou parar para ela parar, porque dava trabalho para tirar água, dava trabalho para tirar água, dava trabalho, pastor Carminho, para encher os cântaros. Ela vai ter que parar, me dar água, e vai ter que partir dela, dar água para os camelos. E ele ficou ali, e de repente, veio Rebeca. Foi lá buscar água. E ele foi, quando ela passou, os cântaros cheios, ele pediu: moça, a senhora pode me dar um pouco de água? Claro, Senhor. Parou, deu a água para ele e ele começou a beber. E antenado. Estou na dependência de Deus. Estou na missão do meu Senhor, mas dependo de Deus. Eu estou na dependência. Entende que o meu Senhor colocou na minha mão a responsabilidade de decidir, mas eu coloco na mão de Deus. O meu Senhor colocou na minha mão o destino do seu filho, mas eu coloco na mão de Deus. Coloco na mão de Deus, querido. Não se preocupe com o teu filho, com a tua família. Eu coloco na mão de Deus. E ele colocou na mão de Deus o destino da sua família. Missão impossível, não para Deus, mas para nós. E ele pegou ali e ficou observando. Sabe o que ela fez? Parou, deu água para ele, falou: também vou dar para os caminhos.